Olá, seja bem-vindo à nossa live Laudando e Interpretando. Hoje a gente vai falar sobre hematúria, quando aparece hemácias na urina. A gente também vai ver nos casos em que aparece hemoglobina, mas que não aparece hemácia na urina. Então, vou trazer alguns casos clínicos, algumas situações clínicas e algumas discussões sobre esse tema. Seja muito bem-vindo à nossa live, tá? Vamos falar sobre hematúria. Eu quero explicar que essa é uma live prática, onde a gente faz laudando e interpretando. Então, eu vou trazer para vocês alguns casos clínicos, algumas lâminas, para a gente entender quais são as situações em que acontece a hematúria e quais são as situações em que acontece a hemoglobinúria, que são um pouquinho diferentes, geralmente aparecem os dois. Pronto, na minha internet voltou. Bom, vamos começar. No final dessa live, como sempre, eu vou disponibilizar um material em PDF para quem ficar até o final, e aí eu vou explicar como que você vai poder conseguir esse material, tá? Mas sejam muito bem-vindos e um bom dia para a gente começar a nossa live maravilhosa. Vou explicar o que é hemoglobinúria, tá? Hemoglobinúria é quando a gente, lá na análise física de urina, você vai fazer análise física e aí você vai determinar a cor, você vai determinar o aspecto da urina. Aqui não é urina, tá? E aí, depois você vai fazer análise química. Na análise química, a gente utiliza uma fita reagente para fazer análise. Beleza. Nessa análise reagente, você vai detectar alguns componentes químicos, como é o caso da hemoglobina, que às vezes vem lá no exame como sangue positivo, quer dizer que tem hemoglobina. É o componente que a gente determina. Então, essa é a hemoglobinúria, quando você tem hemoglobina que é liberada no paciente. Não necessariamente é a mesma coisa que hematúria. Terminou a análise química, o que você vai fazer? Eu já fiz uma live aqui falando sobre sedimentoscopia e tem alguns parâmetros que a gente tem que padronizar na sedimentoscopia, fazer ela bem direitinho, e aí você vai fazer a análise sedimentoscópica, né? Lá no microscópio. Qualquer coisa você assiste a live que eu falei sobre esse tema e aí vai colocando. Tá dando pra me ouvir direitinho, minha gente? Quem tá entrando na live, bom dia. Fala aí pra mim se tá dando pra me escutar, se o som tá bacana, que eu já comecei falando aqui. Pronto. Bom, daí o que acontece? Na hemoglobinúria, a gente tem a dosagem de hemoglobina. Na hematúria, a gente tem a contagem de hemácias na sedimentoscopia. Então, aí você vai pegar essa urina, vai levar ao microscópio e aí lá você vai fazer a análise da sedimentoscopia. Tá bom? O que acontece? Qual o problema que a gente tem nos pacientes? É que algumas situações, muitos analistas acham que toda vez que der hemoglobina positiva, eu vou ter que analisar, vou ter que contar hemácias lá no campo. E não é bem assim, entendeu? Geralmente não quer dizer que uma coisa é a outra. Em algumas situações você vai ter hemoglobina e não vai ter hemácia. E algumas situações você vai ter hemácia e você não vai ter hemoglobina. Ah, Alicia, mas como assim? Existem situações assim, não é que você não vai ter hemoglobina, que a hemoglobina não vai dar positivo na análise de fita, tá bom? Então, vamos começar a analisar as lâminas. Vou fazer a live, ela não vai ser tão demorada, porque esse é um tema que não existe tanta discussões pra gente falar, mas eu vou explicar direitinho para que você entenda e não passe por essas situações, tá bom? Bom dia para quem tá chegando aqui na nossa live. Eu vou colocar uma lâmina aqui pra gente começar a entender a identificação da hemácia, tá? Então, esse é um campo que a gente tem piócitos. Os piócitos, eles são preenchidos, além de ser brilhosos, os piócitos eles são maiores do que as hemácias, e são essas bolinhas que são preenchidas, que você vê que tem uns pontinhos dentro. Isso é um piócito. Quando a gente fala da hemácia, a hemácia ela é refringente. Vejam esses pontos que estão ao fundo, né? Elas estão na mesma perspectiva, mas parece que a hemácia está ao fundo, está por trás. Porque a hemácia, ela brilha. Ela é o que a gente chama de refringente. Esse aspecto de refringência é devido ao fato que ela tem uma constituinte de hemoglobina, basicamente de proteína, e dentro dela a gente não tem outros materiais. A hemácia ela é simplesmente feita de hemoglobina, ela não tem mais material genético, ela não tem muitas estruturas ali. Então ela é meio que oca, então dá essa impressão refringente. Uma forma de você diferenciar a hemácia do piócito é fazer pequenos ajustes no micrômetro. E aí você vai ver o piócito tendo essa característica de ter esses pontinhos. E a hemácia ela é refringente. Ela vai basicamente brilhar quando você fizer isso. Então, hemoglobinúria é quando a gente tem a dosagem de hemoglobina. E hematúria é quando a gente tem hemácia. Tem um limite de hemácia mínimo normal? Existe sim.
Existem, normalmente todo mundo libera um pouquinho de hemácia na urina, normalmente ela pode ser excretada. O que acontece às vezes é quando esse limite, quando esse valor ultrapassa, né? Aí você vai ter um valor aumentado de hemácia, aí é alterado. Existe essa discussão para saber qual é o mínimo de hemácia que a gente tem aqui. Existe essa discussão aí, mas que é normal para o paciente. Mas de qualquer forma, pode liberar hemácia no paciente normal, tá? Mulheres mais do que homem, tá bom? Bom dia para quem tá entrando aí na nossa live. A gente tá falando sobre hematúria, hemácias na urina. Eu tenho um livro muito bom do Grupo Fleury, que eu sempre indico ele, que ele tá até aqui comigo agora, né? Eu vou parar de compartilhar para mostrar para vocês, porque é um dos melhores livros que eu acho da área. E aí ele explica muito bem sobre hematúria, né? E ele traz a classificação da hematúria que ela pode ser transitória. Então a pessoa pode tranquilamente liberar hemácias na urina, que não tem problema nenhum. Tem a hematúria persistente, que aí demora muito tempo. E tem a hematúria que é a que a gente que chama a atenção do paciente quando a gente tem uma hematúria associada a outros componentes. Então, uma semana passada eu recebi uma lâmina de um paciente com 90 anos de idade, está dando 5 hemácias por campo. Isso é normal? Olha, se tiver só hemácia, é normal. Agora, se tiver hemácia associado a hemoglobina, com hemoglobinúria, hemácia persistente, então às vezes é transitória. Em um dia aparece aquela hemoglobina. Mais 2, 3 dias aparecendo aquela hemácia, 3 semanas depois, continua aquela hemácia persistente, aí você precisa investigar. E daí se for aparecendo proteína, né, muco, se for aparecendo cilindro, se for aparecendo piócito, aí você começa a investigar, tá bom? E a gente também tem a hematúria macroscópica ou microscópica. A hematúria macroscópica é quando você tem alteração da coloração da urina, ela fica avermelhada. Então, macroscopicamente, você observa a coloração, a presença de sangue. Durante a análise física, a gente faz análise da coloração. Se ela estiver vermelha, pode ser devido ao sangue e a gente chama hematúria macroscópica. E a hematúria microscópica é quando você não vê no sangue, não vê visualmente, macroscopicamente, mas lá no microscópio você acaba analisando, acaba observando essas hemácias. A gente tem o que a gente chama de hematúria microscópica, tá? São esses aspectos importantes. Aí o que eu chamo muita atenção é que você tem que ter feito uma análise física muito boa, determinar a coloração, turbidez. Mas essa análise é muito fácil, Lícia. É muito fácil sim a análise física, só que o que acontece? Quando essa análise ela não é feita corretamente, vai acabar gerando questionamentos no seu laudo, principalmente com relação à cor e turbidez. Então, muito cuidado quando você coloca lá a amostra turva, e aí quando você vai liberar o laudo, tá tudo ausente, não tem nada. Então, isso pode gerar um questionamento, porque se ela tá turva, é porque tem alguma coisa ali naquela amostra. Outra coisa também que a gente vê aí a gente passa para análise física. Análise física, eu já falei, análise química, que ela tem que ser muito bem feita. Você tem que colocar a fita de urina, tirar no tempo certo, instalar ali um processo para que não ocorra trocas de amostras, para que a amostra seja identificada corretamente, centrifugada, para não ocorrer essas trocas. E aí a gente vai levar em consideração que a análise física ela está correta. Uma coisa que a gente não pode ter é ficar interpretando o resultado errado. Então, eu sempre me mandam, a hemoglobina deu 3 cruzes, mas eu não vi hemácias. Eu vou interpretar levando em consideração que o exame está correto. Então, você já conferiu, já confirmou que o exame foi feito da forma correta, que aquela amostra é realmente daquele paciente, beleza, agora a gente vai interpretar. Agora, se você não sabe se o exame está correto, aí não vale a pena a gente ficar discutindo e interpretando o resultado errado, tá? Então, uma coisa muito importante é que você faça essa análise de que o resultado esteja correto. Outra coisa que eu quero falar sobre isso é que muitas vezes a dúvida dos meus alunos é eu repito o teste de tira? Não, gente, você não precisa repetir o teste. Você não precisa repetir a fita. O que eu quero que você instale é um processo que gere, que a pessoa faça a identificação correta, que ela tenha processos para não trocar a amostra, né? Que ela trabalhe bem em bancada para não trocar a amostra, produza a lâmina de qualidade e aí você faz a análise. E a gente tem que esquecer, vou repetir. O processo tem que andar. Se você ficar toda hora voltando, repetindo o processo, não vai andar. É claro que se tiver errado, você vai repetir, tá? Mas lembre-se de treinar a equipe para manter e instaurar esse processo, tá bom? E sobre a análise química, um ponto muito importante que eu quero instalar é que você tem que utilizar uma fita de reagente de boa qualidade. Geralmente eu recomendo a marca da Labtest e ficar de olho nas influências pré-analíticas e nos interferentes.
Por quê? A análise física, a análise química, ela tem que ser muito confiável. Então, você vai confiar naquela análise, você vai colocar ali, a tira e vai levar ela em consideração. Mas o que é muito importante aqui que eu falo? A influência pré-analítica é uma influência que faz parte do paciente e que vai interferir naquele resultado ali. Vai influenciar, não é interferir, vai influenciar, vai causar aquele resultado. E aí é algo que você não tem como corrigir, como é o caso de menstruação. É uma amostra que vem com menstruação, ela vai vir com hemoglobina. É correto fazer um teste de uma amostra com menstruação? É errado. Você não pode fazer. Esses dias eu recebi uma dúvida no direct de uma aluna que falou assim, uma analista clínica, um biomédico, que falou: Lícia, o médico exigiu que eu fizesse o exame mesmo com a paciente estando menstruada. Olha só, se você é o profissional do seu laboratório, você pode recusar a amostra. Você não tem que obedecer necessariamente às regras que outra pessoa coloca. Se você acha que aquele que não é eficaz, que não é eficiente, utilizar uma amostra contaminada com menstruação, não recebe, recusa. Fala: não, você termina o ciclo que dia, tal dia, então você volta aqui com a nova amostra. Não vou fazer. Você pode fazer isso. É lógico que se você achar mais viável fazer o teste, faça o teste. Não quiser, não vou discutir, não discute. Mas essa menina, ela estava com muita dúvida, por quê? Acontecia que ela tinha, que o exame saiu errado, interferiu, a menstruação interferiu em outros exames, e interferiu em outros analitos, e aí o exame estava errado. E ela agora não sabia como liberar. Eu falei: para começo de história, você não tinha nem ter recebido a amostra. Se não sabe como liberar, agora fica complicado. Agora vai ter que liberar. Você coletou, você aceitou, você vai tem duas missões. Você vai liberar com ressalvas na observação ou vai solicitar uma nova amostra. Simples assim. Então, urina tem que ter uma amostra muito boa, muito bem feita. Senão vai dar errado. E aí a gente vai ficar naquele ciclo de interpretar resultado errado. E aí não tem fim. Não dá para interpretar resultado errado. Você vai fazer o quê? Você vai solicitar uma nova amostra para o teu paciente. Você vai ter que repetir o teste de tira, enfim. Aí a gente vai discutir resultados corretos, tá? Aí a gente discute, mas ficar discutindo resultado errado é o cúmulo. Aí vamos lá. Seguindo, eu tô lendo aqui no meu computador a bula da LabTest, que é excelente, que eu já recomendei. Mas se você, independente do método, da técnica que você utiliza, não tem muita diferença, mas tem umas fitas que são mais baratinhas, outras que são ruinzinhas. Mas independente da técnica, eu quero que você leia a bula. E lá na bula você vai ter uma tabela ou uma lista de interferentes que aquele teste sofre. Como é o caso do teste da determinação do sangue. O sangue, ele interfere a densidade aumentada, por exemplo, ela pode interferir na leitura que a gente tem da hemoglobina no teste de fita. Então, a densidade elevada, ela vai falso negativar. Então, o paciente tem uma densidade elevada, fez a fita, deu negativo. Quando você foi ler a lâmina, aí você viu que o paciente tinha várias hemácias por campo. Isso pode ter sido a causa. Então, nesse teste aqui, o que causa falso negativo? Densidade aumentada, proteína elevada, nitrito aumentado, ácido úrico e o uso de captopril. Vai aumentar, vai diminuir, vai falso negativar a hemoglobina. Então, o paciente tem hemoglobina, se ele tiver algum desses outros índices, a hemoglobina vai dar negativo. E aí, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que se a hemoglobina dá negativa, aí você não quer dizer que o paciente não tem hemácia. Só que negativou o teste. Aí você vai na lâmina e conta as hemácias. Aí você fica na dúvida do que liberar. Então, provavelmente pode ter sido um desses interferentes. Você vai liberar o teste, você vai liberar as hemácias. Se você viu, tem que estar no laudo. Não existe essa. Você só vai colocar no laudo que você viu. Então, se você viu hemácia, você vai reportar no laudo. Pode gerar um questionamento? Pode. Olha, você como doutora, chegou aqui esse resultado, porém o que a gente está observando? Você colocou que tem ausência de hemácia, ausência de hemoglobina, sangue negativo. Quando eu fui ver, tá aqui na observação, 3, 4, 5, 10 hemácias por campo. Como assim? Não faz sentido, isso aqui tá errado. Vou ter que repetir esse teste, tá errado. Aí você vai explicar: olha, nesse caso, você tá vendo aqui, a gente tem uma densidade aumentada, esse teste ele sofre interferência da densidade. Você vai explicar isso. Então, os questionamentos, eles vão gerar quando os resultados não confrontarem, quando eles não baterem.
E você tem que saber explicar essas situações, deve estar seguro na hora de explicar. Você não deve ter medo de responder a um questionamento, você deve responder esse questionamento, deve estar seguro em respondê-lo. Como que a gente fica seguro em responder um questionamento? Estudando, praticando, buscando referências para poder ter aquilo ali. Então, se você está sendo muito questionado, é porque você não está sabendo responder. Na medida que você for aprendendo a responder, a lidar com esses questionamentos, os questionamentos vão diminuir. E você vai estar tão seguro que não vai ser mais nenhum questionamento, vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo. Olha, o que pode ter acontecido aqui? E aí você vai explicar. Da mesma forma como a gente tem resultados de falso negativo, a gente também tem resultados de falso positivo para o teste de tira. Então, naquelas situações que você tem 2, 3 cruzes de sangue na fita, mas você foi ler a lâmina e não tem hemácia, tá? Olha esse caso aqui. Pronto. Esse aqui que a gente tem. Esse aqui foi um do caso contrário, tá? Foi um caso em que a minha aluna tinha, a minha ex-aluna já é analista, já libera exame e tal, mas ela tinha um paciente com nenhuma cruz de hemácia, estava ausente, hemoglobina, né, estava negativo para sangue, porém na análise de lâmina a gente vê que tem hemácias. Só que o que eu falei para ela, essas hemácias elas estão creinadas. Então essa amostra provavelmente ela é velha. Eu falei, ela disse, realmente, Lícia, essa amostra é de ontem à noite. Eu falei, então não dá pra gente fazer. A amostra tem que ser de 2 às 3 cruzes. Não vou nem discutir, porque o exame tá errado. Tá, gente? Então uma coisa que a gente tem que entender aqui, a gente não vai bater a cabeça com o exame que tá feito errado. Você sabe que é errado fazer, por que você continuou fazendo o exame? Tu tá errado. Então vamos continuar batendo cabeça. Terminei a análise aqui, o que aconteceu? Alguma coisa falso negativou meu teste de tira. E aí, na lâmina, a gente vê as hemácias crenadas. Você vai ter que solicitar uma nova amostra, infelizmente. Vou contar agora um caso que aconteceu de falso positivo. Então, a gente tem aqui como as causas de falso positivo de sangue, olha, resíduos de peróxidos presentes de agentes limpantes, oxidantes de microbiana, formol, mioglobinúria, tá? Que é quando o paciente tem eliminação da mioglobulina e não da hemoglobina. O que aconteceu já? Um caso que tinha 3, 4 cruzes, estava muito forte de sangue e na lâmina a gente não via. Só que nesse caso foi massa, isso é até uma dica que eu falo para vocês. Quando todos os lâminas, todos os pacientes, eles têm 2, 3, 4 cruzes, ele tem a mesma alteração. Chama muita atenção para isso. Sei lá, você está num dia na rotina e todas as hemoglobinas deram positivo. Todas as glicoses deram aumentado. Alguma coisa tem. Pode ser na fita, pode ser na amostra, mas alguma coisa causou aquela alteração. E o que você vai fazer? Você vai descobrir o que foi que causou aquela alteração. E naquele dia a gente descobriu que a gente estava usando uns tubos, assim como esses, eram os tubos de Falcon, só que a gente utilizava uns tubos que eram de vidro. Então eles eram lavados. Esses daqui, geralmente tem laboratório que descarta o tubo, né? Mas esse tubo ele era de vidro, ele era lavado, e aí ficou um resíduo de detergente, né? Então, o que chamou a atenção foi porque todas as tiras naquele dia estavam dando positivo para glicose, ou para sangue. E aí chamou a atenção, alguma coisa está errada aqui. Lendo a bula, a gente percebeu que esses agentes limpantes, eles podem causar esse falso positivo. Aí a gente fez o quê? Relavamos as vidrarias, repetimos o teste, colocando as amostras e deu certo para fazer a leitura do teste de tira. Deu tudo ok. Então, tomar muito cuidado com os interferentes e os influentes. Isso pode acontecer com a gente está falando de sangue, mas tem leucose, tem glicose, tem proteína, tem tudo isso. Tudo isso pode alterar com falso positivo, falso negativo, com interferentes. Então, você vai ter que analisar a lâmina e não se esqueça sempre de analisar a bula do teu reagente. Eu tenho uma aula só sobre análise de bula lá no meu curso, que é onde eu ensino a aprender as técnicas e como utilizar melhor a bula. Porque você acredita, a análise de bula vai fazer muita diferença. Então, no mais é isso, entender, eu vou só voltar uma laminazinha aqui pra gente ver, identificar as hemácias. Então, a gente tem que entender que as hemácias, aqui tem outro campo, com hemácias, outro campo, e as hemácias elas são redondinhas, elas são perfeitas, perfeitas, que lindo, mas elas são bem redondinhas, elas são refringentes, elas brilham, né, chamam a atenção disso, são menores que epiócitos, são menores do que tricomonas, né, elas são menorzinhas. E aí, saber identificar muito bem essa hemácia, fazer uma análise físico-química muito bem feita, levando em consideração que a coleta estava certo,
seguindo todos aqueles rigores que a gente tem de coleta, que a análise física estava correta, que a análise química está muito bem feita, que você não tem troca de amostras, aí a gente vai fazer uma análise de sedimentoscopia. E a sedimentoscopia não é só olhar a lâmina, identificar as estruturas e escrever no laudo. A sedimentoscopia, ela é olhar as estruturas, identificar e laudar e interpretar. Então você também tem que fazer esse processo de interpretação, de saber explicar quais são as alterações que estão ocorrendo ali. Tudo isso você vai ter que saber. Para finalizar, eu vou colocar um caso clínico aqui, que esse caso clínico está no meu curso. Lá no meu curso, no 10 anos em 1, que está com a lista de espera aqui nos comentários, eu faço sempre casos clínicos a cada assunto. Cada conteúdo a gente faz um caso clínico. E nesse caso aqui em questão, a gente tem uma paciente de 32 anos, sexo feminino, hipocorada, queixas de astenia, esplenomegalia, icterícia, hemoglobina, hemograma com hematócrito, hemoglobina e número de hemácia diminuídos. Quando a gente faz a análise da lâmina, análise físico-química, a gente observa hemoglobina 3 cruzes e bilirrubina 1 cruz. O que aconteceu lá? Na lâmina a gente não tinha hemácia. Então eu tinha 3 cruzes de hemoglobina, mas na lâmina não tinha tanta hemácia assim. A gente tinha hemácia, não tinha tanta hemácia assim. Esse era um caso de um paciente com uma anemia hemolítica. Então a paciente ela estava com uma anemia hemolítica, estava tendo uma lise das hemácias muito elevada e a hemoglobina estava sendo liberada. Então não era hemácia, aquele caso que a gente chama de hemoglobinúria. Então eu tinha hemoglobina, mas não tinha hemácia. E aí era um caso de uma anemia hemolítica. Então existem sim casos em que você vai ter hemoglobina positivo, não vai ter hemácia, em que você vai ter hemácia, não vai ter hemoglobina. E existe o caso que você não vai ter nenhuma das duas e o caso que você vai ter as duas. O normal é que tenha as duas, né? O que é mais comum é que você observe as duas paralelas, mas isso pode acontecer de ter uma ou de ter outra. E aí você vai ter que ler, vai ter que estudar. Vejam que só para a live de hoje eu trouxe um livro que eu utilizo, eu trouxe a referência da bula, eu trouxe as minhas experiências, as minhas vivências. Então, para você saber lidar com essas situações, com esses questionamentos, você vai ter que estudar bastante e lembrar de instalar processos, lembrar de analisar a lâmina e interpretar. Olha esse caso aqui, batendo no olho a gente interpretou. O paciente tem hemoglobina 3 cruzes, tem sintomas de anemia, tem hemograma compatível com anemia e além disso a gente tem a eliminação de bilirrubina e urobilinogênio, que aparecem no paciente com anemia hemolítica ou com alguma doença hepática, tá bom? Então lembrar de interpretar. E aí você pode liberar o teu resultado sem medo nenhum. A questão é saber estudar, saber interpretar e saber lidar com essas situações. Uma questão que até o livro traz e que eu já tentei na prática, já vi algumas pessoas ensinando, é quando você faz, por exemplo, aqui tá a minha água, né? Vou aproveitar para tomar um gole. Ela tá transparente, mas sei lá, se fosse a urina ela tivesse avermelhado, coloração macroscópica. Se você centrifugar a urina e o sobrenadante, aquela parte vai ficar aqui, ficar avermelhado, disse que você tem uma hemoglobinúria. Se o sedimento ficar avermelhado, aí diz que você tem uma hematúria, né? Então você tem hemoglobina, mas você não vai ter hemácia, e se ela tiver se tiver vermelho o sedimento, você vai ter hemácia, não vai ter hemoglobina. Vai ter hemoglobina também, mas você vai ter hemácia principalmente. A hematúria não quer dizer que não vai ter hemácia, não vai ter hemoglobina, você vai ter hemácia e hemoglobina. A hemoglobinúria quer dizer que você vai ter somente hemoglobina. Então, se você centrifugou o sedimento e na parte superior ela ficou avermelhada, provavelmente você tem hemoglobinúria. Se o sedimento ficou vermelho, aí você tem hematúria, tá? É um termo. Na prática, nem sempre toda hemoglobinúria vai ficar vermelha. Na prática, nem sempre, porque às vezes a concentração é muito pequena, a urina, o sobrenadante continua claro. Tá? Então, na prática, às vezes, essa regra não vale tanto, mas existe essa regra, então eu trouxe para vocês, mas na prática vocês vão ver como é que é a realidade. Bom, vou ficando por aqui na live. Eu fico muito grato pela atenção de vocês que assistiram a live até o final. Vou deixar ela salva, sim, essa live é muito importante. E foi só para tratar essa dúvida que eu respondi, que eu recebi muitos directs mandando essa dúvida sobre hemoglobina e sobre hemoglobinúria e hematúria. E daí eu trouxe esse tema pra gente discutir. Na próxima sexta-feira a gente tem live de novo e eu passo depois para você o tema, como que vai o horário da live, tudo direitinho ao longo da semana. Muito grato pela atenção de vocês. A gente encerra com essa chuvinha que tá rolando aqui em Recife, esse clima frio bem gostoso e até a próxima.